Oi, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, você que tá aí. Hoje eu não tô nem acreditando que é quarta-feira. Que Deus abençoe a sua vida. Eu tô aqui com a blusa do Evangelizarte, ó. Eita, meu coração está inteirinho na obra do evangelismo infantil hoje. Bom dia, Gei. Não tô entendendo o nome, mas bom dia você que entrou agora. Bom dia, Odiano. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, você que está aí entrando nos grupos e nos vizinhos. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo. Geisaelson, agora eu enxerguei o nome, beleza, glória a Deus. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês que está entrando por aí. Ontem eu comecei a falar de Maceió, que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor esteja no seu coração, na sua casa e que haja fartura de alegria neste dia que está começando hoje. Ontem eu comecei a falar sobre não parar, sobre fazer a obra, sobre obedecer, sobre as dificuldades que tentam impedir a gente de prosseguir. Comecei a falar sobre isso e hoje eu quero terminar. Eu disse, Senhor, eu não consegui falar aquilo que estava no meu coração, que tu plantou no meu coração no dia de ontem. E eu tenho orado muito pelas igrejas, eu tenho orado muito pela Chema, eu tenho orado muito pela obra que Deus tem colocado no coração da nossa liderança, eu tenho orado pelos homens da comunidade terapêutica, eu tenho pedido a Deus direção, porque não é fácil estar inserida, num projeto e viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Não é fácil. Os empecilhos se levantam, as pessoas dão opiniões, as pessoas querem que sejam do jeito delas, e aí Deus vai resolvendo e vai fazendo conforme agrada o coração de Deus. Não pense que você manipula Deus ou que Deus vai fazer do jeito que você quer, porque você é inteligente, você é Senhor, você, como é que é agora que o pessoal diz? O nosso, fugiu o nome. Eu vou lembrar daqui pro final dessa live, né? Fugiu com o líder maior de uma empresa, né, que ultrapassa a diretoria, né? E aí ele assina todos os documentos da empresa. Gente, fugiu. Se alguém estiver lembrando aí, digita para mim, tá? E me diz aí que deu branco. Eita, Deus da glória. E aí o Senhor, Deus, o nosso Deus, ele não vê como o ser humano vê. É sobre isso que eu estava falando. E mesmo Davi sendo franzinozinho, ninguém dava nada por ele, ninguém queria saber dele. O próprio Samuel achava que era um homem grande, forte, vistoso, queria ser e governar Israel. E Deus mostra para Samuel que não importa a aparência, que Deus vê o coração. Geise de Maceió, Deus te abençoe. Homem de valor, crê e age pela fé. E aí lá em 1 Samuel tem um texto que eu gosto demais, capítulo 17. Eu já li esse texto incontáveis vezes. Quando os filisteus estão lá xingando, eu vou ler. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina de um lado, do outro, e os israelitas outra, estando um vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho, ver se eu não perco. Veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura.
ele usava um capacete de bronze. Deixa eu chegar aqui. E tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. O seu escudeiro, ainda tinha um escudeiro, e à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Atrevido, né? Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: hoje eu desafio as tropas. Parece assim, coisa de filme de ficção, de filme de luta, né? Esses filmes que a gente mais aconteceu de verdade. E aí, mandem, e acrescentou: desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem essas palavras, os filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos. Não tinha ninguém, gente. Não tinha ninguém com o porte daquele homem para ir no mano a mano lutar contra ele. Davizinho, escuta esse negócio aí. Era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, os irmãos de Davi. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, Abinadab e Samar, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas. Pastor, gente, pastor leva pancada de todo jeito. E aí, durante esses 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os para os seus irmãos. E leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade. Veja como estão seus irmãos e traga-me a garantia de que eles estão bem. O pai, preocupado, manda o menino de recado. Davizinho era um menino de recado. E lá no acampamento da guerra, Davi levantou-se, olha o horário de Davi, de madrugada. Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que trazia com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou o seu desafio habitual e Davi ouviu. Esse ouvido aí foi Shema. Esse ouvido aí foi aguçado pelo Espírito de Deus. E aí, quando os israelitas fogem, Davi diz assim: como é? Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. E aí, Davi queria saber o que está acontecendo, o que está acontecendo. E aí o povo se irrita com Davi, fica chateado com Davi. Mas Davi não desiste da missão. Amados, desde ontem que eu falo sobre isso. Não desista da missão. E quando o inimigo estiver te insultando, crie coragem para avançar contra ele. Não é correr dele, não, é avançar contra o inimigo. E aí Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados. Eita Deus! Davi dá uma resposta. Davi se encheu de ira contra o inimigo. Davi disse: olha, quem é esse filisteu? Quem é esse filisteu? Davi pergunta aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Hoje nós não sabemos mais nem o que é honra.
Honra é a credibilidade. É a quem você é que tem honra, a fama, a boa fama, o bom comportamento. Quem vai defender a honra de Israel é o meu Deus, é o meu Senhor e tudo. E aí Davi fica indignado. Então o irmão veio, né? E começa a falar, a praguejar. Eliabe, o mais velho, se irrita com Davi, pergunta: o que você veio fazer aqui? Você não é ninguém? O que você está fazendo aqui? Metido num negócio de gente grande. Às vezes os grandes olham para nós e dizem: olha, você não tem nada a ver com isso, você vai caminhar, saia daqui, você vai caminhar do jeito que eu quero. E aí Davi não ouviu isso não, sabe? Por que você veio até aqui? Com quem você deixou as ovelhas do papai? Foi o papai que mandou Davi e olhar como estavam os irmãozinhos. E aí Davi diz: o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? E aí Davi começa a conversar, né? Falar. Saul escuta o que Davi falou. Aí Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo começou a contar. Toma conta dos ovelhos de seu pai. E quando aparece um leão ou urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. O quê? Ele não deixava barato, ninguém roubava as ovelhas do pastoreio de Davi à toa, não. Era morte certa. Ele ia em defesa do seu rebanho. É assim que Jesus faz com a gente. Ele vai em defesa da ovelha. Ele vai à procura de salvação daquela ovelha. Onde é que está aquela ovelha que ele conhecia, que ele sabia onde estava? Foi o inimigo que levou, pois agora eu vou matar o inimigo. Essa era a condição de Davi para o inimigo. E aí ele conta para Saul. Eu não estou lendo o texto, gente, porque é grande. E eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Um pastor, ele tem que defender as ovelhas dos lobos. Ele tem que cuidar do seu rebanho. Hoje o pastor faz tudo. Ele é empresário, ele é só pregador, ele não é pastor, viu? Tem essa modinha aí. O pastor não pastoreia, não cuida, não visita, não ensina a palavra. Ele quer só os dízimos e as ofertas, mas ele não visita mais, ele não cuida. A função pastoral está esquecida. O teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu aí, esse daí, ele banaliza a ação do inimigo. Ele diz: esse daí, rapaz, isso aí dou tiro de letrinha, vai ser só uma pedrinha na testa dele. Será como um deles, pois desafiou. E daqui eu quero tirar uma grande lição para nós nessa manhã. Presta atenção. O inimigo desafiou o Deus de Davi. Teu servo pode matar um leão e um urso. Quantas vezes nós podemos derrotar tantos outros obstáculos? Quando falam contra o nosso Deus, nós ficamos calados. Quando agem contra o nosso Deus, nós ficamos calados. Nós não podemos aceitar nada que venha contra a pessoa do nosso Deus, a figura do nosso Deus. Nós temos que defender a honra do nosso, não é a nossa honra, é a honra do nosso Deus. Um incircunciso, defamando, dizendo que não tem ninguém. Quem é que vai me enfrentar? Ele se achando maioral e todo mundo com medo. Cadê a fé desse povo? Aí chegou Davizinho cheio de fé, cheio de autoridade. Ele já tinha sido escolhido por Deus, ele já tinha sido. Samuel não sabia, mas Deus já tinha escolhido Davi. E ele conta para Saul, olha e tal. Aí Saul tenta vestir Davi com as roupas dele, ó. Você não pode ir para a guerra com as roupas, as armas de outra pessoa, que Deus deu para outra pessoa. Deus forneceu aquelas armas para a pastora Cecília. Então ela vai para a guerra com as armas que Deus deu para ela, porque ela é treinada com aquelas armas. Mas outros pastores, outros cantores, outros servos têm outras armas espirituais.
outras ferramentas, dons naturais, dons espirituais, dons ministeriais que Deus deu a cada um, para cada um sirva na posição em que foi chamado. E aí ele veste Davi com a roupa dele e Davi responde: eu não consigo andar com isso. Isso aqui não me pertence, eu tenho que vestir e ser quem Deus me chamou para ser. Eu não posso ser outra pessoa, eu não posso ser outro ministro, eu não posso ser ninguém que existe aí nas redes sociais, porque Deus não me deu as armas, não me deu o jeito de pregar, não me deu o jeito de falar, não me deu a voz que me deu para eu usar a voz de outra pessoa, ou as armas que ele me ensinou, que eu tenho destreza. Eu fui treinada, você foi treinado, meu irmão, para ser aquilo que Deus te deu como ferramenta para enfrentar os dardos do inimigo, para enfrentar as guerras, para enfrentar as dificuldades. E você quer ser A, B, C ou D, e você não vai para lugar nenhum, porque você ainda não entendeu que Deus quer te usar com as ferramentas espirituais que Ele te deu. É oração, você é intercessor? Ore, não queira cantar não, que não vai dar nada. Deus te deu o dom de cura, vá orar pelos enfermos da sua igreja, vá visitar, que você vai ver o destroço. Sabe o que está acontecendo hoje nas igrejas? Você acha bonito pregar, você acha bonito louvar, mas você não acha bonito sair sozinho, escondido, para visitar um irmão que está querendo se afastar do evangelho e dar bons conselhos a ele, porque ninguém vê. Você não quer ir para as ruas oferecer café e pão para quem está com fome, falar a palavra de Deus, porque ninguém dá valor. Só ficam famosos os pregadores e os cantores. Sendo que ela vai fazer devocional, pastor, para 3 pessoas assistirem. O que importa se 1 ou 2 ou 3. Billy Graham é fruto de uma pregação. E olha o destroço que ele fez no inferno. Não ligue para a quantidade. Seja obediente. Bom dia, Laís. Como saber o seu dom? Busque ao Senhor, ore e preste atenção às coisas que você faz. O que é que você faz bem feito? Estou falando de ação. E no mundo espiritual, você é boa. Quando você ora, as pessoas são curadas. Observe o que acontece no sobrenatural de Deus, porque Ele revela o que você tem que fazer. Desse jeitinho. E aí Davizinho vai lá, tira aquela roupa toda. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro, vinha 2. O filisteu e o escudeiro. O bichinho ainda tinha medo de morrer, porque era tão grande, né? Ele olha para Davi com desprezo, viu que era um rapazote, uma adolescente. E aí ele se sente. Olha aí onde foi que Deus tocou no filisteu. Nos sentimentos dele. Primeiro, ele desestabilizou o Golias emocionalmente. Como eu trabalho com emoção, esse cara ficou por conta. Ele olha para Davi com desprezo, viu que ele era só um rapazinho bonitinho e ele faz pouco caso dele. Sabe quando chega alguém e diz: ah, fulano, isso aí não faz mal uma mosca. Menospreza Davi. Não menospreze o seu inimigo, seja ele de que tamanho for. Vigia, varão. Davi se defende com a autoridade de um homem de Deus, apesar de todo mundo ver que ele era um menino. Tinha nem tamanho de gente, né? Era o caçula. O menino de recado. Não ache ruim ser menino de recado, não, porque Deus pode lhe levar para o lugar onde você vai fazer a diferença, vai salvar pessoas. Era o menor da casa de Jessé. E aí, Davizinho fala com a altura do deboche, né? Do deboche do filisteu. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Eu matarei e cortarei a sua cabeça. Diga para o inimigo o que é que Deus vai fazer com ele. Olha, a tua sentença já chegou. Eu sou mais que... Você está com medo de enfrentar o inimigo?
Você está com medo de dizer para ele eu sou filho de rei, eu sou filho de Deus, você que é um nada. Você já perdeu, vai ter festa no céu e você é um derrotado. Todos, olha o desafio de Davizinho. Os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então não são as armas desta terra que vencem as suas guerras espirituais. São as armas espirituais que vencem as guerras espirituais. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, e a arma dele, Davi pegou o que ele dominava, tirou uma pedrinha, tirou o estilingue aqui no Ceará, né? Pá! E arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu, porque o Senhor dos Exércitos estava com Davi. O escudo de Davi era maior do que o escudeiro do Golias, porque era o próprio Deus. E aí foi pá, no alvo. Se prepare para acertar o inimigo no alvo. Pá! Ele caiu já, gente. Caiu, o inimigo caiu. Você está com o melhor escudeiro. Você tem o maior exército. Você é filho de Deus. Enfrente o inimigo. Pare de choramingar. Vá, corra e diga para ele quem você é e de quem que você depende. Davizinho, que não é bobo nem nada, não ficou esperando ele se acordar. Ele caiu lá desmaiado, o grandão de 2,90 metros, caiu desmaiado na frente de um menino de 1,5 metros, ruivinho, coradinho do sol. E aí o menino vai lá, pega a espada de Golias e corta a cabeça do Golias. E aí? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você. Eita, menino, pare de chorar. Pare, acabe com isso. Acabe com o medo de enfrentar os seus inimigos. Enfrente os seus inimigos, porque as armas para enfrentá-los você já tem. Ore, cante, louve, adore. Se entregue a Deus e diga para Ele que confia e que vai enfrentar os seus medos, os seus turbantes, vai enfrentar os desafios da vida, porque Deus está com você. Não fale isso da boca para fora, não. Fale isso de verdade, fale isso valendo. Seja determinada, seja determinado, haja com coerência com a palavra de Deus, porque através disso você é mais que vencedor. Tome posse das palavras que o Senhor escreveu através dos seus homens de Deus, para que você tomasse conhecimento de que tudo é possível ao que crê. E vença as suas guerras. Amém? Hoje é dia de vitória, de vencer suas guerras, de mandar plantar coquinho. Quem precisa plantar coquinho, vá plantar coquinho, porque nós somos filhos de Deus. Oh, glória! Você tem medo de falar? Tenha não, enfrente os seus medos, que a vitória vem. Espera no Senhor e confia. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Deus te abençoe. Partiu o café, partiu o trabalho. Obrigada pelo presente. Gente, manda presentinho aí pra mim. Fala comigo, curte a minha palavra, vai lá, diz que o Senhor falou contigo através desse devocional. Se for da tua vontade, se Deus te cutucar, multiplica e visite alguém. Use as armas que Deus te deu. Deus te abençoe. Beijo no coração. Partiu o trabalho. Bom dia.